Para você ligado na Globo, imagens ao vivo do Estádio Olímpico em Porto Alegre, Copa do Brasil 2012, fase de oitavas de final. A partir de agora, para você ligado em todo o estado do Rio Grande do Sul e também em todo o estado do Ceará, as imagens de Grêmio e Fortaleza. Vamos conhecer mais um time classificado para as quartas de final da Copa do Brasil 2012. A equipe do Ceará, do Fortaleza, tentando uma missão bastante difícil. Tentando vencer por 3 gols de diferença para passar de fase. Enquanto que a equipe do Grêmio joga com mais tranquilidade, pode até perder por 1 gol de diferença. Aqui comigo, Paulo César Nonões, PC Nonões, da TV Verdes Mares, afiliada à Globo em Fortaleza. E Diogo Olivier, da RBS TV, afiliada à Globo no Rio Grande do Sul, estarão trazendo as suas opiniões para este duelo envolvendo Rio Grande do Sul e Ceará. Primeiras informações do Grêmio no gramado do Olímpico com o repórter Fernando Becker. Boa noite para você, Fernando. Boa noite a todos. O Grêmio hoje com uma classificação bem encaminhada se dá o luxo de poupar o principal jogador do time. O atacante Marcelo Moreno ontem sentiu um pequeno desconforto muscular. Vai ficar no banco de reservas e será substituído pelo argentino Bertoglio. E com isso o Grêmio tem 5 desfalques para esta partida. E a grande novidade é a estreia aí do garoto Denner, que jogou o Campeonato Gaúcho pelo time do interior, o Veranópolis. Vai fazer a estreia dele na lateral esquerda, porque o titular Júlio César está machucado e o substituto imediato do Júlio César, o Pará, está suspenso, foi expulso na primeira partida. Gustavo. Vamos confirmar a escalação do Grêmio Futebol Porto Alegrense, tetracampeão da Copa do Brasil. Também tem 3 vice-campeonatos. Time do Vanderlei Luxemburgo vai a campo com o goleiro Vitor, número 1. Lateral direito com a 33 é Edilson. Dupla de zaga, 3, Gilberto Silva. E ao seu lado, hoje ganhando mais uma chance no lugar do Everley, o 4 é Naldo. Lateral esquerdo, Denner, destaque no Campeonato Gaúcho pelo Veranópolis, formado na base do Grêmio, 36. No meio-campo, 17, Fernando. Souza tem a número 5, joga ao lado dele. Também no meio, os 3 volantes se completam com Léo Gago com a 8. E o meio tem ainda o homem da criação, Marco Antônio, com a 11. No ataque, Bertolli, o argentino, tem a 7. André Lima, o atacante imortal, como se chama, 99. Vanderlei Luxemburgo, técnico do Grêmio. E as informações do tricolor cearense, o Fortaleza, Fábio Pisato. Boa noite para você, Fábio. Muito boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. O Fortaleza, de olho no Campeonato Estadual, decide o título domingo contra o Ceará no estádio Presidente Vargas. Trouxe 23 jogadores a Porto Alegre. O técnico Nedo Xavier optou por apenas 2 titulares, começando a partida com o Grêmio. O zagueiro Ciro Sena e o meio-campo Wesley. É o Fortaleza com o coração no Olímpico e a cabeça na capital cearense, Gustavo. Vamos confirmar a escalação do Fortaleza, do técnico Nedo Xavier. O Fortaleza vai a campo com muitos reservas nesta noite de quarta-feira. O goleiro é Lopes com a número 1. Lateral direito, 2, Gil Mack. Número 3, zagueiro artilheiro lá no cearense, Ciro Sena. Ao seu lado, o Alisson tem a número 4. E o lateral pela esquerda é o meia dúzia, Guto, formada a defesa aí do Fortaleza. No meio campo, Elton tem a número 5. Lembram dele? O jogador do Grêmio. 8 para Lucas. 11, Wesley. E fechando o meio, Bismarck, número 10. No ataque, 7 para Valdson. E 9, Rômulo. É o time do Fortaleza, do técnico Nedo Xavier. Trio de arbitragem para esta noite no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Sandro Meira Ritti é o árbitro. Ele que é do Distrito Federal, ligado à Federação Pernambucana, terá como assistentes 2 catarinenses, Nadine Câmara Bastos e Neuza Inês Baque. PC Noronhas, comentarista da Verdes Mares de Fortaleza. Boa noite, PC. Bem-vindo ao Olímpico. Grêmio e Fortaleza, missão difícil para o Fortaleza. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. O Fortaleza chega no Olímpico como um franco atirador, né? E a própria escalação aí divulgada pelo Nedo Xavier, colocada em campo, mostra que o foco, na verdade, é o Campeonato Cearense. A única vantagem que pode-se dizer é que desta vez o Vanderlei Luxemburgo não conhece o Fortaleza, porque nem mesmo o seu torcedor sabe como esse time que está escalado hoje vai jogar. É um segredo que só Nedo Xavier poderá desvendar hoje. Diogo Olivier, o Grêmio tem muita vantagem, está perto de ficar entre os 8 melhores da Copa do Brasil. Boa noite, Diogo. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos.
É verdade, o Grêmio, o mais difícil o Grêmio já fez. O Grêmio passou pelo caldeirão do estádio Presidente Vargas sem nenhum sobressalto, fez 2-0, não tomou gol, mesmo com um jogador a menos foi superior, em nenhum momento foi inferior à equipe titular do Fortaleza. Portanto, tudo indica que o Grêmio tem plena vantagem aqui. Mas o futebol, Gustavo, o futebol às vezes nos proporciona algumas surpresas. Mas em tese, o Grêmio é franco favorito, tem mais time, tem alguns desfalques ali, mas o Grêmio está mais preparado, digamos assim, para encaminhar sua classificação hoje. E nós temos um pouco de atraso porque parece que há um problema aí com a camisa do goleiro do Fortaleza. Por isso, há toda uma espera dos jogadores dos dois times, tanto de Grêmio quanto de Fortaleza, porque o Lopes teve que realmente voltar ao vestiário. Nós tivemos partida já finalizada na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, lá no Engenhão, no Rio de Janeiro, o Botafogo perdeu para o Vitória 2-1 e o Vitória está classificado para as quartas de final. Botafogo eliminado. Começando agora na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, Cruzeiro contra Atlético Paranaense. Jogo de ida, o Atlético ganhou por 1-0 em Curitiba. Também às 10 da noite na Arena Barueri, Palmeiras e Paraná Clube, 0-0. No jogo de ida, o Paraná perdeu para o Palmeiras por 2-1. Vai voltando aí o Lopes para o jogo. E ainda hoje jogos também pela Libertadores, Corinthians e Emelec em São Paulo e Vasco e Lanús na Argentina. Apita Sandro Meirahit. Bola rolando na Copa do Brasil. Saída para o time do Grêmio. E a primeira defesa da equipe do Fortaleza, proteção e tiro de meta para o goleiro Lopes. Semana passada em Fortaleza, o Grêmio venceu por 2-0, gols de Marcelo Moreno e Marco Antônio. O time gaúcho pode perder por um gol de diferença e se classifica às quartas de final para enfrentar o vencedor do confronto, Bahia e Portuguesa. Ao Fortaleza, vitória por 3 gols de diferença, ou uma vitória por 2-0, levando a disputa para os pênaltis, ou até então vitória por 2 gols de diferença a partir de um 3-1. Se classificaria no número de gols marcados fora de casa. Fernando. Edilson. Tentativa mais à frente, bola bate no Guto, lateral para o Grêmio. Marco Antônio com Bertolho. Ergueu demais o pé ali o Wesley. Jogada perigosa, marca o árbitro, falta para o Grêmio. Lopes orientando a barreira, ele que não esteve no jogo de Fortaleza semana passada. João Carlos foi o goleiro lá. Fortaleza envolvido na final do Cearense. Primeiro jogo com o Ceará 0-0. Domingo tem a grande decisão. Cobrança de falta para o Grêmio, Léo Gago e Edilson. Léo Gago fez o levantamento. Lopes afasta. Marco Antônio pega a sobra. Está jogando curto com Fernando. Capitão Gilberto Silva. Tentou o Naldo ali. Sequência lance normal. Fortaleza pega a sobra. Chega bem pela direita. A tentativa era do Waldson. Gilberto Silva na marcação. Insiste o Waldson. Último toque do jogador do Grêmio. Se esforça bastante o Denner, consegue ceder apenas lateral, marcou aí a assistente Neuza Bach. Lateral para o Fortaleza. Gilmack para Bismarck. De novo Gilmack. Tenta o cruzamento. Bate na marcação, linha de fundo. Primeiro escanteio do jogo e favorece ao Fortaleza. Aí o Rômulo
Ex-jogador do Grêmio dentro da área, esperando o cruzamento. Levantamento da direita, bola na área do Grêmio. Levantamento aberto. Tentativa do meio ali, do Valdson. Afasta o perigo, o Denner. Na sequência, Fernando divide, último toque do jogador cearense. E a posse de bola para o Grêmio. E agora o Wallison chegou atropelando o Bertolho, nova falta marcada. Fernando da esquerda. Lançamento longo. Denner. A jogada do Léo Gago. Bertolho. Lance normal, segundo o árbitro. Briga o Bertolho e comete falta. Chegou pegando o carequinha Lucas. Falta para o time do Fortaleza. Esta Copa do Brasil, o Grêmio já disputou 5 partidas e venceu todas. Eliminou o River Plate do Sergipe na primeira fase, o Ipatinga de Minas Gerais na segunda. Nesta terceira fase está enfrentando o Fortaleza. Venceu o primeiro jogo 2-0. Souza. Bola nas costas do Edilson. À frente, lançamento para o Bertolho. O Wallison na marcação. Conseguiu o cruzamento, o Bertolho. Chega tirando a defesa do Fortaleza, Guto. Lucas. Tenta para o Bismarck. Naldo se antecipa. Sobra lá atrás do Wesley. Abertura na direita para Gilmack. Rômulo. Bom drible. O toque na frente. Valdson chegou bem pela direita. O chute desviado. Vitor faz a defesa. Contra-ataque do Grêmio. Marco Antônio tenta o passe. Ganhou a briga. Na sequência forçou demais para o Bertolho. Lopes defendeu bem. Mas o Fortaleza até não joga todo recuado no seu campo. PC vai tentando chegar no ataque também. Até porque precisa do resultado, né? Essa coisa de marcar o Grêmio no seu próprio campo, acho que faz parte do papel de um time que precisa da vitória, né, Ale? Olha o erro, Bismarck, boa roubada, ajeitou para a batida do Valdson, não tem a perna esquerda, fica complicado. Denner aparece, Fernando faz o corte. Edilson. Atrapalhou ali o André Lima. Em sequência, a bola vai cair para Gilmack. Por sua vez, o Grêmio que ainda não conseguiu encontrar aí um passe para chegar com perigo no gol, Diogo. E também fica muito claro, Gustavo, que a equipe do Fortaleza tenta atacar mais pelo lado direito, o lado esquerdo defensivo do Grêmio, que tem ali o Denner, que não é uma improvisação, claro, ele é um jogador da posição, mas não vinha jogando. O titular, Júlio César, não tem condições. O Pará, que é a segunda opção, mesmo improvisado, é o reserva imediato. A equipe do Fortaleza força o lado esquerdo do Grêmio, onde tem o menino Denner. Gilmack deixando. Wallison, Gilmack. Sobra para Léo Gago. Foi puxado, segundo o árbitro. Puxado pelo Elton e a falta marcada a favor do Grêmio. O Fortaleza na Copa do Brasil, 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas. Eliminou o Comercial do Piauí na primeira fase e passou pelo Náutico na segunda fase. As 2 derrotas justamente nos 2 últimos jogos. Para o Náutico no Recife, jogo de volta da segunda fase. Na última semana para o Grêmio. Você reviu a falta do Lucas em cima do Marco Antônio. Tentativa de passe para o Denner, bola muito forte. Ciro Sena apenas protege. E a bola se perde pela linha de fundo. Opções do técnico Vanderlei Luxemburgo. Aí está o banco de reservas do Grêmio para esta quarta-feira. O goleiro Busato, Wilson Marquinhos, Felipe Nunes, Marcelo Moreno, Miralles e Gabriel. São as opções na reserva de Vanderlei Luxemburgo para esta noite aqui no Olímpico. O Gabriel, Gustavo, que imaginava no começo do ano, na pré-temporada, que eventualmente seria o substituto imediato do Mário Fernandes. O Mário Fernandes acabou negociado e ele não é o substituto imediato. O Edilson conseguiu a posição, estava arquivado, mas nos treinos, numa atitude justa do técnico Vanderlei Luxemburgo, consegue a posição de titular.
Em espaço Fortaleza pela direita, insistindo bastante. Gilmac recua para o Elton, dali para o Wesley. Gilmac, aperta Léo Gago. Sequência, Marco Antônio chegou batendo o último toque do jogador do Grêmio, segundo o árbitro. Lateral para o Fortaleza. Elton. Na frente, Valdson. Bola muito fechada, Vitor defende. Fortaleza vem de novo, acaba errando ali o Bismarck. Afasta o Naldo, a bola cai para Bertolho. Falta do Gilmac. O Gilmac está improvisado ali na lateral direita. Ele, na verdade, é zagueiro e às vezes atua como volante. Então a gente nota uma certa dificuldade dele de fazer o papel de lateral e principalmente quando ele tem que ir ao ataque fazer, às vezes, de ala. O Corinthians abre o placar na Libertadores, 1-0 para cima do Emelec. Gol do lateral Fábio Santos e o Corinthians vai se classificando para as quartas de final. Lançamento na área agora. André Lima girou. Bateu em cima da marcação. O último toque foi do Alisson. Guto no lançamento à frente agora para Bismarck. Ele contra Fernando, tenta o recuo, bate no Edilson. Sandro Meira Hit de olho ali no Fernando e no Bismarck, que ficaram se estranhando, né? Passamos de 10 minutos. 10 minutos. Primeiro tempo no Olímpico. O resultado vai classificando o Grêmio. 0-0 Grêmio e Fortaleza. Lucas. Boa abertura. Gilmac. Passou pelo Denner. Mais um drible. Operação do Denner. Está com o Bertolho. Lance normal. Não houve falta, mas ele não evita a saída pelo lateral. Jogo parado. E aí está o banco do Fortaleza. O técnico Nedo Xavier com as opções. O goleiro João Carlos. Zagueiro Kleber Carioca. Jefferson, Cauê, Marielson, Assisinho e Marcelo Regis. Desses aí, 4 são titulares, né, que estão preservados. Os demais titulares estão assistindo o jogo aqui das cadeiras. Né? Vieram a Porto Alegre, né? 23 jogadores do Fortaleza, mas alguns realmente vieram mesmo para treinar pensando na decisão do domingo. Exatamente. A intenção da diretoria justificou, né? A diretoria justificou, trazendo todos para cá, manteriam todos unidos, todos focados na decisão do domingo, além de que perto da comissão técnica, né? Debaixo do olhar do treinador. Lá vai o Bertolho tentando fazer a jogada individual, consegue o toque para o Marco Antônio. Abre espaço, Marco Antônio, joga na direita para Edilson. Na frente, Bertolho tentou a jogada individual, bateu pro gol, pela linha de fundo. Bertolho fez a jogada e bateu sobre o gol de Lopes. O primeiro arremate, mas a primeira chegada mais forte do Grêmio pelo Bertolho, que atua mais pelo lado direito. Bertolho, quando atua como atacante, vez por outra ele fica mais pelo lado esquerdo, fechando para o meio. Hoje ele está jogando mais pelo lado direito e conseguiu uma boa chance agora, poderia ter feito o gol. Edilson recebe. Marco Antônio tentando com o Bertolho, lance normal, Bismarck pega a sobra. Recua para Gilmac. Toca curtinho com Wesley, recebe de volta. 0 Grêmio, 0 Fortaleza. Copa do Brasil, oitavas de final no Olímpico. É o jogo da volta. No Olímpico, nesta Copa do Brasil, o Grêmio disputou 2 partidas e venceu as 2. 3-1 no River Plate do Sergipe, 3-0 no Ipatinga. O Fortaleza, fora de casa na Copa do Brasil, ganhou do Comercial em Teresina, no Piauí, 3-2. Perdeu para o Náutico, 2-1. Bertolho escapou do Lucas. Na esquerda para Léo Gago. Vai passar o Denner. Léo Gago por dentro para o Bertolho. Tem condições. Levou para o fundo. Adiantou demais pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Amarok, a força da inteligência.
Aí está o Vanderlei Luxemburgo. Uma campanha muito boa no Grêmio, apenas 2 derrotas desde que assumiu o time lá no mês de fevereiro. Uma curiosidade a respeito do Léo Gago, né? O Léo Gago jogou no futebol cearense pelo Ceará e pelo Fortaleza em 2006 e 2007. E foi bicampeão cearense, um título por cada equipe. Sobre o Luxemburgo, Gustavo, amanhã faz 60 anos, né? Chegou no dia 23 de fevereiro, 16 partidas sob o comando dele. O Grêmio venceu 13, empatou uma contra o Caxias, perdeu apenas 2, né? No Clássico Grenal, decidiu aí o finalista do segundo turno do Gauchão e para o Pelotas. Boa troca de passes do Fortaleza agora e o Souza chegou cometendo falta para cima do Guto. Guto ia ganhando espaço, o Nedo Xavier gesticula com seus jogadores. O Fortaleza na bola parada vai chegar com perigo ao gol do Grêmio nesse primeiro tempo. Na primeira chegada do Fortaleza, mais pelo lado esquerdo ofensivo. O Fortaleza até então tentava jogar lá em cima do Denner, que tem um começo um pouco inseguro, mas de qualquer maneira uma providência acertada do técnico Vanderlei Luxemburgo, que procura mexer menos no time, não improvisar Léo Gago na lateral esquerda e assim manter o desenho tático. Levantamento na área, aparece para tirar Marco Antônio. Bismarck pega a sobra, levanta de novo. Ativa no alto lá do Wallison. Sobra do Gilmar, bateu por baixo, corta Gilberto Silva. Denner pega a sobra. Marcação muito forte ali em cima do Fernando. E o Elton, criado aqui na base do Grêmio, cometeu a falta em cima do Fernando. Gustavo. Diga lá, Fábio. O Nedo Xavier, pouco antes de começar o jogo, está até meio bravo aqui com alguns cronistas, dizendo que o Fortaleza não está abrindo mão da Copa do Brasil não, mas com testes fisiológicos e também conversa individual com os jogadores, eles chegaram a essa escalação para ver quem estava melhor para aguentar hoje e também a final do domingo. Léo Gago, boa antecipação, tentou o passe para o André Lima. Dá para entender a argumentação. 11 faltas, viu, PC? 11 faltas, 7 do Fortaleza, 4 do Grêmio. Desculpa, então. Dá para entender a argumentação do Nedo Xavier. Agora, se não tivesse perdido 2-0, teria atendido a esses exames fisiológicos? Não estaria aqui com o time titular? Certamente que não. Rômulo. Agora, protege e ganha o lateral. Agora, de qualquer maneira, independentemente de estar com o time titular ou não, estar com o time reserva, a postura, pelo menos, desta equipe do Fortaleza é uma postura muito correta, né? Foi para cima, propõe o jogo, não está só se defendendo, está jogando como gente grande aqui no Olímpico. Tem bolinha pintando já a informação do gol. Fortaleza troca passes agora. É gol do Vasco. Lá no Nestor Pérez. No estádio de Lanús. Gol do Newton. Vasco 1, Lanús 0. A vantagem do Vasco já era de empate, vencendo, melhora muito o time carioca. Os brasileiros vão se dando bem na Libertadores nesta quarta-feira. Corinthians está ganhando e o Vasco também. Confirmando os resultados da Libertadores nesta quarta-feira, em Santiago do Chile, União Espanhola perdeu para o Boca Juniors da Argentina 3-2. Boca já havia vencido o primeiro jogo por 2-1. E com isso, Boca está nas quartas de final da Libertadores e agora espera por Internacional ou Fluminense, que jogam nesta quinta-feira no Engenhão, no Rio de Janeiro. Rômulo, bom passe. Arriscando de longe, Bismarck. Pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola Zero, quanto mais zero, melhor. Primeiro tempo no Olímpico em Porto Alegre, segue 0-0, Grêmio e Fortaleza. Você ligado na Globo em todo o Rio Grande do Sul e também no estado do Ceará, acompanhando esse duelo de tricolores, buscando vaga entre os 8 melhores times da Copa do Brasil. Edilson com Marco Antônio, recebeu na frente, tem espaço Edilson, invadiu pela direita, tocou para trás pro Bertolli, bateu pela linha de fundo. Grande passe do Edilson, Bertolli completamente livre. Diogo Olivier. O Edilson é um caso clássico
de uma estratégia do técnico Vanderlei Luxemburgo. Em vez de ficar reclamando eventualmente que não tem jogadores para todas as posições, para substituir os titulares, o técnico Vanderlei Luxemburgo começou a trabalhar com os jogadores do grupo. Então o Edilson foi chamado novamente, teve oportunidade, o próprio Miralles, o próprio André Lima, que estavam de certa forma arquivados, tiveram chance, voltaram ao time. O técnico Vanderlei Luxemburgo ele vai encontrando soluções no grupo de jogadores do Grêmio para seguir na Copa do Brasil, porque os reforços, mesmo o Zé Roberto, vão entrar muito mais adiante, inclusive o Kleber. Um probleminha ali com o Ciro Sena, não foi necessário o atendimento dentro do gramado. E agora sim o goleiro Lopes está reiniciando a partida. André Lima com Bertolho, dali para o Léo Gago, outra vez para o Bertolho. Chega bem na cobertura e ainda recebe falta o jogador Wesley do Fortaleza. Fortaleza que já disputou 30 jogos na temporada e teve apenas 4 derrotas, 2 na Copa do Brasil e 2 no Campeonato Cearense. Geraldo é o seu artilheiro, tem 10 gols marcados e o Geraldo hoje nem no banco de reservas está. O time do Grêmio, que disputou 25 partidas na temporada, está fora da decisão do Campeonato Gaúcho. Portanto, no momento, se dedicando totalmente à Copa do Brasil. O Grêmio em 25 partidas perdeu 5 vezes. Todas elas no Campeonato Gaúcho. Kleber e Marcelo Moreno. Kleber parado há muito tempo. São os artilheiros com 9 gols cada. Léo Gago para o Denner. Fernando. Boa bola para o Léo Gago. Conseguiu o cruzamento. Bola muito forte. Bertolli corre atrás. Guto chega na marcação. Recua para Edilson. Marco Antônio por elevação. Tira bem Wesley. Primeira passagem do Léo Gago, né, que é um volante que faz a função de meia no losango de meio campo do Vanderlei Luxemburgo, lá pelo lado esquerdo. O Grêmio ainda está cauteloso, respeitando bastante a equipe do Fortaleza. Além de cauteloso, tem o resultado debaixo do braço, não precisa ir com tanta volúpia como foi no primeiro jogo, querendo fazer o resultado, né? E lembrando que o Léo Gago foi a opção para nascer o primeiro gol lá no PV, né? Exatamente uma descida dentro pelo lado esquerdo, nasceu o primeiro gol do Grêmio. Aí também o Grêmio começou o jogo com problemas ali pelo lado esquerdo. É natural que o Vanderlei Luxemburgo segure um pouco o Léo Gago para ajudar ali o Denner, que teve problemas no começo do jogo. Fernando de cabeça. Aí o Valdson comete falta em cima do Edilson. Gustavo. Diga lá, Fernando Becker. E o que está irritando o técnico Vanderlei Luxemburgo nesse primeiro tempo é um pouco da pressa dos jogadores em campo em buscar logo o resultado positivo. Ele pede um pouco mais de calma para tocar um pouco mais a bola. Aí o Léo Gago tentando criar. Na ultrapassagem, Fernando recebe. Denner. Acima da marcação do Gilmar, último toque do jogador do Fortaleza. Denner ganha lateral. Destaque do Veranópolis no Campeonato Gaúcho deste ano. Denner joga lá dentro da área buscando o Bertolho. O desvio de cabeça foi do jogador do Fortaleza. Portanto, é escanteio para o time do Grêmio. O André Lima pedindo para assistente Nadine Bastos ficar de olho lá dentro da área. Segundo escanteio do jogo, primeiro do Grêmio. 0-0. Marco Antônio levanta a cabeçada do Gilberto Silva pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Itaú apoia a evolução da sua empresa. São as emoções da Copa do Brasil para você em todo o estado do Ceará. Acompanhando através da TV Verdes Mares, afiliada à Globo. E para você em todo o Rio Grande do Sul, nas imagens da RBS TV. Grêmio e Fortaleza 0-0, resultado que vai classificando o Grêmio para as quartas de final. E aí esperar por o adversário que sai amanhã. Ou Bahia ou Portuguesa. Primeiro jogo em São Paulo, no Canindé, empate em 0-0.
Bahia de Paulo Roberto Falcão ou a Portuguesa do Geninho? Portuguesa rebaixada no Campeonato Paulista. E o Bahia brigando pelo título com o Vitória em Bavi domingo em Pituaçu. Bismarck levanta a falta na área. Ajudando a defesa, cortou André Lima. Na sequência ele acabou sendo derrubado ali pelo camisa 4, o Alisson. Olha o lance aí de novo. Foi na bola, mas também foi atropelando o jogador do Grêmio. Tem bolinha pintando. Tem gol na Copa do Brasil. E tá complicada a vida do Wagner Mancini no Cruzeiro. É gol do Atlético Paranaense na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Guerron, o equatoriano Guerron. Ele vai se isolando na artilharia da Copa do Brasil. Chega ao seu 7º gol, Guerron. Atlético Paranaense, que já venceu o primeiro jogo por 1-0, vai vencendo de novo e vai se classificando para enfrentar Palmeiras ou Paraná. Lucas. Gilmac. O recuo até o Alisson. Mais atrás para o goleiro Lopes. Valdson. Naldo e Edilson. 2 jogadores do Grêmio, segundo o árbitro, na bola. Edilson agora para o Bertolho. Cortou bem Ciro Sena. Na sequência, Fernando tenta o toque. Não deu ali para o Edilson. Lateral para o Fortaleza, já cobrado pelo Guto. Errado, Naldo. Tentativa pelo alto, difícil para o Bertolho. Ciro Sena fez bem o corte. Gustavo, o técnico Vanderlei Luxemburgo fez uma pequena alteração, manteve o desenho tático no losango de meio campo do Grêmio. O Fernando está mais lá pelo lado esquerdo, o Léo Gago agora vem pelo lado direito e o Fernando fica mais postado atrás. Ou melhor, o Souza, perdão. Elton com o Léo Gago na marcação. O Elton jogou para dentro da área, tira Naldo. Eu acho que essas mudanças se dão exatamente pela falta de conhecimento do adversário, que esse Fortaleza que ele está enfrentando hoje é completamente diferente do da quarta passada. O da quarta passada ele se preparou para enfrentar, sabia quais eram os pontos fracos e fortes e como explorá-los. Valdson tentando, Léo Gago em cima da marcação do Valdson e apenas tiro de meta para o goleiro Vitor. Na Copa do Brasil, estes dois times já se enfrentaram. Em 97, na primeira fase, o Grêmio eliminou o Fortaleza com 2 vitórias, 3-2 em Fortaleza e 3-1 aqui em Porto Alegre. Depois o Grêmio conquistaria o tricampeonato. Marcado uma falta em cima da defesa do Fortaleza. E a posse de bola favorece a equipe cearense. Agora o Vanderlei retoma o posicionamento normal. O Léo Gago na esquerda, o Fernando na direita, como ele vinha atuando. E o Fernando na ponta de baixo do losango de meio campo. Lá está o Léo Gago brigando pela bola, tocando para o Marco Antônio. Lançamento na frente na direção do Bertolho. O Alisson aparece para tirar. Ciro Sena pega a sobra. Bertolho. Falta do Ciro Sena. E aparece o primeiro cartão amarelo do jogo para o zagueiro Ciro Sena do Fortaleza. O Bertolho dá o toquinho, rouba a bola do zagueiro, que chega atrasado e atinge o camisa 7 gremista. 17 faltas no jogo, 7 cometidas pelo Grêmio, 10 pelo Fortaleza. Edilson na cobrança de falta. Levantamento fechado, Lopes tira. Lucas pega a sobra. Está na frente, Bismarck não acerta. A sobra é do Léo Gago. Praticamente do meio campo, recua para o goleiro Vitor. Agora Lucas se esforça, mas não evita a saída lateral para o Grêmio. Fernando. Edilson. Levantamento por baixo, tira Ciro Sena.
Fernando pega a sobra e começa tudo outra vez com o Naldo. 28, primeiro tempo 0-0 no Olímpico. O Léo Gago não teve domínio, bola pela linha de fundo. O time do Grêmio desperdiça mais uma chance de ataque. Globo, a gente se liga em você. Johnson's Baby, o melhor cuidado para seu bebê. E você que está acompanhando o jogo com a gente no Rio Grande do Sul, também no Ceará, mande sua pergunta para os nossos comentaristas. Globoesporte.com/RBS-TVRS. Você que está acompanhando a Copa do Brasil, empate até aqui 0-0, Grêmio e Fortaleza. Participe conosco, mande sua opinião, mande sua pergunta, mande sua mensagem. Souza recuando. Gilberto Silva. Joga de lado com o Naldo. Canta o lançamento e pega muito mal na bola. A torcida já vai mostrando certa impaciência quando o Naldo pega na bola, hein, Diogo? Mas de um modo geral, uma certa impaciência do torcedor do Grêmio no Estádio Olímpico com o time de um modo geral. Porque o Grêmio não consegue fazer uma imposição evidente diante dos reservas do Fortaleza. Mas o técnico Vanderlei Luxemburgo não quer correr risco, não quer assumir nenhum risco. O jogo, de certa maneira, está controlado. O Grêmio está jogando com aquele jargão de sempre, né? Com o resultado debaixo do braço. Tem mais bolinha pintando na noite de quarta-feira. Copa do Brasil e Libertadores. Gol na Copa do Brasil. Palmeiras abre o placar lá em Barueri contra o Paraná. 1-0 para o Verdão do Filipão. Portanto, vai dando aí Palmeiras e Atlético Paranaense na próxima fase. Palmeiras já venceu o primeiro jogo 2-1 em Curitiba. Boa bola ali do Marco Antônio. O André Lima tentou a jogada. Wesley sai na cobertura e consegue fazer o corte para Gilmack. Elton recebendo do Valdson. Ainda ele. Marcação forte. Lucas. Escapou da falta, ainda o Lucas bateu pro gol. Alto pela linha de fundo. Tiro de meta para o time do Grêmio. Em mais uma tentativa de ataque do Fortaleza, você revê o lance com Lucas pegando muito mal na bola. E esse tem sido um dos problemas do Fortaleza, né? Que a gente toca até direitinho a bola no meio campo, chega trabalhando a jogada, mas falta mais qualidade na definição. Quando chuta para fora. E aí fica difícil. Bertolli na disputa com o Wallison. Foram 7 finalizações do jogo até aqui. 4 do Grêmio, 3 do Fortaleza. E o Rômulo queria uma falta agora. O Sandro Meirahit não marcou. E o Grêmio pode se recompor na defesa. De certa forma, a ineficiência no último chute, no arremate final, se verifica nos dois times, porque o Grêmio tem seus dois atacantes, o Bertolli e o André Lima, um pouco isolados. O Grêmio tem muito espaço entre meio campo e ataque. Apenas o Marco Antônio não está dando conta do setor de articulação, porque o Léo Gago e Souza jogam muito do meio para trás. E o Grêmio acaba não tendo compactação e, portanto, não consegue fazer os seus dois atacantes chegarem à frente com mais eficiência. E agora Fernando na briga. O Bertolli foi puxado ali pelo Wesley. Marcou a falta o árbitro Sandro Meirahit. 32 minutos e meio. É o primeiro tempo no Olímpico. 0-0 Grêmio e Fortaleza. Lançamento para o Léo Gago. Evita a saída. Tenta o cruzamento. Bate na marcação. Insiste o Léo Gago. Melhor para Gilmack. Na sequência, Valdson bateu para frente. A bola fica dominada pelo Souza. E acaba derrubado ali pelo Rômulo. Você repare, Gustavo, só para ilustrar como o Grêmio chega à frente com poucos jogadores. Essa é a segunda vez no lance anterior que o Léo Gago foi lá pelo lado esquerdo. Olha o torcedor do Ceará. O Ceará apareceu, EPC. Uma
uma secada aí. A rivalidade, né? Sempre presente. Aliás, no jogo de ida tinha muita bandeira do Inter na torcida do Fortaleza, né? Cearenses alvinegros infiltrados na torcida tricolor gaúcha aqui no Olímpico. Gustavo. Pois não? Há pouco pensando... Vai lá. Vamos ver esse lance aí. Denner, bola muito forte. Fábio Pisato. Há pouco o PC Noronha falou pra gente da intenção do Fortaleza, da comissão técnica, de manter todo o grupo junto no momento de decisão. E além disso, o que fez o Fortaleza trazer 23 jogadores para cá, foi para também tirar um pouco o foco dessa coisa da rivalidade, que às vezes ultrapassa um pouco os limites do campo, né? Pelo menos tem sido assim no cenário cearense mais recente. E além disso, manter aquela velha ordem da alimentação, dormir na hora certa, alguns dos ingredientes que formam, segundo a comissão técnica do Fortaleza, um grupo campeão. Edilson tem espaço pela direita. Fortaleza que tenta recuperar a hegemonia lá no Ceará. O último campeão foi o Ceará ganhando mais destaque nos últimos anos na primeira divisão do Brasileiro, acabou rebaixado. O Fortaleza está tentando se recuperar também no cenário nacional. E aí a marcação de uma falta do Naldo. E agora ganha mais um escanteio o time do Fortaleza. Souza chegou por baixo ali na marcação do Valdson. Jogou pela linha de fundo, escanteio para o Fortaleza. O Palmeiras está ganhando do Paraná 1-0. O Atlético Paranaense está ganhando do Cruzeiro 1-0. Escanteio cobrado pelo Bismarck. Vitor ficou no meio do caminho. Tirou mal ali o Denner. E a sobra fica com o André Lima, que afasta o perigo. Na Libertadores, o Vasco está ganhando do Lanús 1-0. E o Corinthians está ganhando do Emelec 1-0. Os brasileiros vão passando, mas não está fácil a vida do Corinthians, não. 1-0, uma finalização e o Emelec já teve 9 chances para marcar. O jogo no Pacaembu, em São Paulo. Bertolho levou para o meio. Passou pelo Gilmar, que ficou agora sem espaço. Recua para o Souza. Tenta o passe para o Denner. Bola em profundidade. Proteção bem feita pelo Gilmar. Tiro de meta para o Fortaleza. Globo, a gente se liga em você. Brahma, o sabor de ser brameiro. O tempo vai passando e o Bertolho, por enquanto, foi o que criou as melhores chances aí pelo lado do Grêmio, Diogo. Sem dúvida, como não há uma articulação, ele vem buscar o jogo assim atrás dos volantes e tenta encaminhar a jogada, especialmente pelo lado direito, com o Edilson, né? Que tem uma atitude, uma postura mais ofensiva. Lá do outro lado, o Denner está muito tímido, não conseguiu fazer nenhuma jogada de frente, não conseguiu sequer fazer um cruzamento ainda. Está tímido o Denner e o Grêmio está um pouco capenga, né? O Grêmio tem mais jogo pelo lado direito com o Bertolli e Edilson e quase não tem jogado melhor, não tem jogada lá pelo lado esquerdo com o Denner. E o Fortaleza, por sua vez, PC, é um time que pelo menos não fica só na defesa, tem procurado chegar no ataque. Ele tenta realmente fazer a jogada ofensiva, só que está pecando naquela chamada conclusão e também erra muitos passes na intermediária. Eu acho que poderia explorar um pouco mais o lado esquerdo do campo, já que o lado direito fica meio penso, porque o Gilmar não é um lateral de ofício. E o Guto é um bom jogador, um jogador que tem bom passe, chega bem na lateral esquerda, na linha de fundo, cruza muito bem, chuta também muito bem, mas está pouco explorado, está tímido, talvez pelo longo período aí que passou se recuperando de uma contusão. Copa do Brasil, que já teve hoje uma partida encerrada. O Botafogo perdeu para o Vitória no Engenhão 2-1. Vitória da Bahia classificado para as quartas de final. Vitória que vai enfrentar o Coritiba na próxima fase. E agora a falta do Souza em cima do Elton. O Cruzeiro empata na Arena do Jacaré. Tudo igual, Cruzeiro 1, Atlético Paranaense também 1. O Cruzeiro tem que fazer mais 2 gols, porque o Atlético venceu a primeira. Então 2-1 não basta, tem que fazer 3-1 para se classificar o time do Wagner Mancini. O gol foi de pênalti marcado por Wellington Paulista. Aqui o Fortaleza tem uma falta. Bismarck e Lucas. Bismarck levanta na direção do pênalti, tenta tirar ali o Denner. Houve falta em cima do jogador do Grêmio, segundo o Sandro Meira Rede.
jogadores do Fortaleza não gostaram muito da marcação, mas olha o lance outra vez. Como o Alisson disputa ali com o Denner, ele vem por trás também o Ciro Sena cometendo falta. Foi assim que interpretou o árbitro do Distrito Federal. André Lima na disputa. Tira Elton. Fernando. Souza. Léo Gago. Vai passar o Denner. Bola para ele. Denner contra Valdson. Valdson na marcação e o último toque foi do jogador do Grêmio, segundo o árbitro. E apenas o tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. Vivo, ilimitado de verdade, tem a maior cobertura. Realmente não está funcionando a lateral esquerda do Grêmio, Diogo. Não está funcionando, de certa maneira o time do Grêmio não faz uma boa atuação. Não é um bom jogo a rigor, Manhago. Não é uma boa partida. A equipe do Fortaleza tem postura, mas como é desentrosada, é natural que erre passes. E o Grêmio também tenta não se arriscar muito para não, eventualmente, pode tomar um gol e aí a coisa pode se complicar. O Grêmio é um time cauteloso, portanto aí não temos chances claras de gol para nenhum dos dois lados. Bertolho contra Ciro Sena, ainda o Bertolho, falta, marca o árbitro. Só para ilustrar, nem Lopes e nem o Vitor trabalharam até agora, né? A não ser para bater tiro de meta. Exatamente, já que as finalizações do Grêmio com o Bertolho, ambas foram por cima do gol. Teve ainda uma ou outra intervenção numa saída de bola, dar um soco na bola, mas defesa mesmo, com chance de gol nenhuma. Nenhuma, de lado a lado. Passamos de 40, 23 faltas no jogo, 9 do Grêmio, 14 do Fortaleza, e o Lopes preocupado aí com essa falta, que é o Léo Gago, pega bem com a perna esquerda. E ele já fez 3 gols na Copa do Brasil, é o artilheiro do Grêmio. Ele e o Edilson. Autoriza o árbitro, volta atrás. O Edilson, que também pega bem na bola, fez gol em Grenal, inclusive, já cobrando falta. Orienta a barreira de 4 jogadores do Fortaleza. O André Lima está sempre dando um pitaco ali também. Fica aquele empurra danado. Falta para o Grêmio. Léo Gago na cobrança. Lopes em 2 tempos para fazer a defesa. Chute forte, sempre difícil a defesa do goleiro. E o goleiro do Fortaleza conseguiu amortecer no primeiro momento e pegar com firmeza na sequência. Veja de novo. E o grau de dificuldade grande, né? Porque a bola passa baixa ali no meio da barreira e ele teve dificuldade ali para fazer a defesa. A sorte é que não tinha nenhum atacante que acompanhou ali para pegar o rebote. O que de certa forma é incompreensível, né? Porque se sabe que o Léo Gago, nesse tipo de falta, ele vai cobrar forte, não vai eventualmente buscar o canto, mas ele bate com muita força. Quer dizer, óbvio que vai ter rebote. Em tese teria que ter alguém ali, um centroavante, para tentar o gol. Fernando recebe o passe por dentro para o André Lima, tentou a jogada na direção do Marco Antônio, errou o passe, quarta defesa do Fortaleza. Amanhã, 10:01 da tarde, no Globo Esporte, toda a repercussão da Copa do Brasil e da Libertadores. As informações também do Campeonato Gaúcho e do Campeonato Cearense. Fique ligado, Globo Esporte, 10:01. E agora o Fernando erra o lançamento. E a bola vai direto pela linha de fundo. O Grêmio tem problemas de articulação, tenta fazer às vezes algum lançamento direto. O Bertolli tem que vir buscar o jogo porque não recebe, não é municiado ali na peça ofensiva. O Léo Gago e o Souza, que são volantes, mas que atuam como meias nesse losango de meio campo proposto pelo Vanderlei Luxemburgo, atuam mais como jogadores de defesa. O Grêmio tem problemas de articulação para chegar à frente. Agora lá está o Bertolli tentando criar com o Léo Gago. O passe, André Lima. Prendeu, ajeitou lá na esquerda para o Denner. Botou velocidade, foi ao fundo, vem a marcação, ainda o Denner. Carrinho forte com tudo do Elton, linha de fundo, escanteio para o Grêmio. 43. Primeiro tempo, resultado que vai classificando o Grêmio para as quartas de final, para esperar por Bahia ou Portuguesa. Fortaleza precisa de 3 gols, 2-2 em escanteios. Igualdade também no número de escanteios.
Marco Antônio levanta. Bola aberta na área, a direção do Gilberto Silva. Quem aparece para tirar é o Elton. Marco Antônio pega a sobra. Prefere a cobrança de lateral. Souza. Tentou o passe para o Bertolho. Tirou o Wesley. Bertolho pega a sobra ainda. Tentou uma jogada individual. 2 na marcação. Wallison e Wesley. E o Grêmio ganha a lateral. Denner. Souza. Levantamento na área. Lopes tira de soco. Edilson protege. O Grêmio tem a posse de bola mais uma vez, com 44 minutos e 20. André Lima contra Ciro Sena. Bertolho para ninguém. E apenas tiro de meta para o goleiro Lopes. Sem contar com os jogos de hoje. Olha só a preocupação do Luxemburgo. Faz aniversário amanhã. Está querendo comemorar com classificação. Certamente gostaria de comemorar também com vitória. Por enquanto está 0-0 o jogo. E não teremos nenhum minuto de acréscimo. Antes mesmo aí dos 45, Sandro Meira Rite ergue o braço e encerra o primeiro tempo. O torcida do Grêmio vai. 0 para o Grêmio, 0 para o Fortaleza. Fábio Pisato, Fernando Becker. Chegando aqui no volante Fernando do Grêmio. Fernando, para quem esperava facilidade antes da partida, por Fortaleza estar com reservas, o jogo mostrou que não foi bem assim, né? Não, acho que está mais difícil ainda, até porque o time reserva deles está querendo mostrar serviço. Está bem complicado o jogo, estão marcando muito forte. Mas a gente, independente do que está acontecendo, a gente tem uma vantagem. E se terminar assim, a gente está classificado. Fábio. Chegando aqui nos jogadores do Fortaleza. Ciro Sena já está se aproximando, o capitão do time. O Ciro, que é um dos titulares dessa equipe. Ciro, difícil a missão aqui em Porto Alegre. Oi? Difícil a missão em Porto Alegre. Só 2 titulares. Dá para avaliar esse primeiro tempo de que maneira com um time tão diferente em campo? Muito bom, muito bom. A gente está sentindo a pressão bastante do Grêmio. O Grêmio aqui é muito forte. Eu acho que esse time é a primeira vez que está jogando junto. Não tem conjunto nenhum. Eu acho que está sendo muito válido. A rapaziada que entrou está dando conta do recado e todo mundo de parabéns. Sem pensar no domingo. Sem pensar. Tem que pensar que a gente está focado no jogo aqui. Vamos aí tentar pressionar um pouquinho o Grêmio, quem sabe fazer um golzinho. Capaz de sair iluminar a gente, quem sabe uma classificação. Futebol tudo pode acontecer. Obrigado, Ciro. Gustavo. Repórteres da Globo no gramado do Estádio Olímpico em Porto Alegre. Fábio Pisato, Fernando Becker, acompanhando os personagens do primeiro tempo no empate de 0 para o Grêmio, 0 para o Fortaleza. Resultado que vai levando o Grêmio para as quartas de final da Copa do Brasil. Pelo placar no jogo de ida 2-0 em Fortaleza na semana passada. O Fortaleza precisa vencer por 3 gols de diferença. Em seguida voltamos com outras informações da Copa do Brasil, também da Libertadores da América. Globo, a gente se liga em você. Atenção, a loja irá fechar em 10 minutos. Como seria uma loja de esportes do seu jeito? Que não tem hora para fechar. Só para você. Com dicas de consultores esportistas. Entregas em até 48 horas. A Netshoes é assim, digital, do seu jeito. Ganha quem ama. Topper. Mas escuta, tem salão de festas?
Claro, um belíssimo salão de festas. Nossa, e a área de lazer? Teremos um esplêndido jardim com paisagismo. Uau! Mas olha, é meu primeiro apartamento. Usaram tubos e conexões Tigre. Serve encanador 24 horas? Sem Tigre? Esquece. Quem usa Tigre é autoridade no assunto. Antes de comprar seu imóvel, pergunte se tem Tigre. Sucesso em mais de 40 países. Então, o que vocês fizeram hoje? Eu conquistei a Europa. Muito bom. Eu pus fogo em Roma. Muito bom. E você, doutor? Eu fui lá no posto de Ipiranga abastecer, aproveitei para trocar óleo, comprei pão, um celular, uma TV. Num posto de gasolina. Num posto de gasolina. Muito bom, viu, doutor? Muito bom. Ipiranga, um lugar completo esperando por você. Por trás de cada momento existe um grande começo. Aquele milésimo de segundo de perfeição que coloca você um passo à frente. A Gillette sabe que começar bem o dia é importante assim. Foi por isso que criou o Gillette Mach 3, com lâminas de alta definição para proporcionar uma pele macia todos os dias. Gillette Mach 3 edição limitada, ajudando os homens de todo mundo a ter um grande começo. Futebol 2012, oferecimento Amarok, a força da inteligência. Coca-Cola Zero, quanto mais zero, melhor. Itaú, apoia a evolução da sua empresa. Johnson & Johnson, o melhor cuidado para seu bebê. Brahma, o sabor de ser brameiro. E Vivo, ilimitado de verdade, tem a maior cobertura. De volta do Estádio Olímpico, intervalo do primeiro para o segundo tempo. Grêmio e Fortaleza vão empatando em 0-0 nesta linda noite em Porto Alegre. Uma noite linda, mas um jogo nem tão lindo assim, né? Grêmio e Fortaleza não conseguiram marcar gols esta noite pela Copa do Brasil. O Grêmio, resultado, lhe satisfaz. Está passando de fase, o Fortaleza precisa dos gols. Esperamos muito mais do segundo tempo. Quarta-feira sempre de Copa do Brasil, sempre de Libertadores. Quinta-feira também tem jogão de bola Inter e Fluminense lá no Engenhão, no Rio de Janeiro. O Inter querendo chegar às quartas de final. O Fluminense também buscando a classificação. Foi 0-0 no jogo de ida no Beira-Rio. Vamos saber informações do Inter direto lá do Rio de Janeiro com Eduarda Strebe. Boa noite, Eduarda. Oi, Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. O Internacional realizou apenas um treino aqui no Rio de Janeiro. Foi lá na casa do Flamengo, na Gávea, e aí não teve mistério, viu? O técnico Dorival Júnior já veio com uma ideia de time de Porto Alegre. Hoje apenas fez um trabalho recreativo com os jogadores antes dessa partida decisiva contra o Fluminense. Aliás, a grande notícia veio no final do trabalho. Enfim, o meia Oscar estaria liberado para atuar contra o time carioca. A CBF enviou à Conmebol um documento liberando este jogador, confirmando o registro dele no Internacional e, nesse caso, ele estaria habilitado para disputar partidas pelo clube. A delegação colorada recebeu a notícia com muito otimismo, muita animação. Claro, o Oscar era o mais feliz de todos. E quem falou com a gente sobre a importância desse jogador foi o Leandro Damião, o artilheiro colorado, que cumpriu suspensão contra o Caxias, mas está retornando ao time amanhã contra o Fluminense. Todo mundo está feliz que ele possa jogar e acho que ninguém atrapalhe ele nessa parte de fora. O jogador precisa estar jogando e isso que é importante. Do Rio de Janeiro, Eduarda Strebe para o show do intervalo. Obrigado, Eduarda. Acompanhando o Inter contra o Fluminense, jogo desta quinta-feira no Engenhão. E olha a torcida do Fortaleza como está presente também aqui no Estádio Olímpico. Em pequeno número, é verdade, mas fiéis torcedores acompanhando o tricolor cearense nesta partida contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Vamos falar agora de Libertadores, vamos seguir falando de Libertadores. 2 jogos com clubes brasileiros nesta quarta-feira com o placar já movimentado. A gente começa com o jogo entre Lanús e Vasco lá em Lanús, na Argentina, e vai dando vitória brasileira. Acompanhamos o gol do Vasco com Luiz Roberto. Juninho tem o Newton, pro Newton, ele pega bem! Gol! Juninho ficou na sobra, rolou açucarada na veia, pra estufar, essa rede não estufa, né? Bate e volta. Que gol, hein? De
3 dedos, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. Bola no canto do goleiro e o Vasco, que já venceu o primeiro jogo por 2-1, vai se classificando para as quartas de final da Libertadores. Grande campanha do Cristóvão Borges. O Corinthians do Tite também está se classificando, vai vencendo o Emelec. Empatou o primeiro jogo em Guayaquil 0-0 e vai fazendo 1-0 no Pacaembu esta noite em São Paulo. Vamos ao gol corintiano com Kleber Machado. Dominou, parou, encara a marcação, rolou a bola para a chegada do Fábio Santos. Vai ficar na cara do gol! Bem lançado por Alex, Emerson chegou e não cruzou, rolou. Aí o Fábio na primeira deu sorte. Nova lavadora Consul Facilite, a única com estoque fácil. Armazena o sabão e amaciante para você não precisar repor a cada lavagem. Como ninguém pensou nisso antes? Consul, parte da sua casa. Tá, mas vê se ele ouve você. O senhor devia usar os tubos e conexões Amanco PPR. Eles são excelentes para água quente. Ah, senhor Sabichão. Há anos eu uso a mesma solução. Olha só. Água fria! E água quente. Ai, Fred, um dia a gente ainda vira churrasquinho. Ninguém mais precisa viver no passado. O futuro já chegou com a Amanco. Amanco, Amanco. Só a Honda tem o maior valor de revenda e um pós-venda que nunca te deixa na mão. E agora também oferece condições especiais para você. Fan 125 KS, a mais vendida da categoria, com entrada em mais 48 vezes de R$ 188. Fan 150 ESI com tecnologia Flex, injeção eletrônica e partida elétrica, com entrada em mais 48 vezes de R$ 225. E toda a linha 2012 com condições especiais. Aproveite! De volta do Olímpico nesta bela imagem da noite de Porto Alegre. Por enquanto, 0 Grêmio, 0 Fortaleza. Em seguidinha começa o segundo tempo. Já estão aqui comigo PC Noronha, Diogo Olivier para análise do jogo. Nós vamos ainda, antes dos melhores momentos, dar uma olhada nos gols da noite da Copa do Brasil. O jogo no Engenhão. E o time do Botafogo acabou sendo eliminado pelo Vitória. Vamos aos gols na tela para você. Botafogo e Vitória da Bahia. O time do Botafogo saiu ganhando 1-0. Gol do jogador Elkeson. Mas o Botafogo acabou permitindo a virada. Tá aí o gol do Elkeson, um gol chorado, difícil. Não comemorou, foi criado lá no Vitória. Só que aí o Vitória foi pro ataque e conseguiu. Primeiro esse lance aí. O jogador do Botafogo evita, mas acaba sendo expulso porque tocou com a mão na bola. No pênalti, Pedro Quem. Na verdade, o Neto Baiano acabou perdendo o pênalti. Agora sim, o Pedro Quem vai empatar o jogo para o Vitória já no segundo tempo. Ó. O Vitória já tinha tido a chance de empatar no pênalti, mas acabou desperdiçando. E aí o Tartá, ex-jogador do Fluminense, acabou garantindo a vitória do Vitória. E no finalzinho, olha só, quase que o Louco Abreu empata. O empate em 2-2 não serviria para o Botafogo. O Vitória está classificado, vai enfrentar o Coritiba. E agora, com análise de PC Noronha, Diogo Olivier, vamos aos melhores momentos de Grêmio e Fortaleza aqui no Olímpico em Porto Alegre. Começando pelo visitante, PC. Fortaleza veio com um time bastante diferente, mas não ficou recuado, procurou até chegar ao ataque. Até surpreendeu um pouco o Fortaleza na sua consistência na marcação, né? Embora em determinados momentos o Grêmio tenha conseguido envolver a defesa do Fortaleza e tenha chegado com perigo. Mas o Fortaleza também deu as suas chegadas, embora na hora da definição faltasse um pouco de qualidade. Eu diria que foi um primeiro tempo de muita transpiração e pouca inspiração. E aí serve para os dois times, né? Porque os dois goleiros praticamente não trabalharam, mais né, intervindo em bolas aéreas ou repondo na questão do tiro de meta. Então acho que falta mais qualidade para eles trazerem para o segundo tempo um jogo mais emocionante. Talvez saindo um gol, e principalmente se esse gol for do Fortaleza, vai acender o jogo. Porque o Fortaleza passa a acreditar e o Grêmio,
naturalmente vai se resguardar mais, vai sair para o jogo para tentar defender o placar. Melhor chance do Grêmio, Diogo, foi essa aí com o Bertolli, né? Foi essa do Bertolli como o melhor jogador do Grêmio na partida. O Bertolli foi o único jogador, pode-se dizer assim, mais lúcido do Grêmio, mesmo não tendo munição dos jogadores de articulação. O Marco Antônio está muito isolado na articulação do Grêmio. Mesmo assim, ele tentou, recuou, fez jogada de frente, conseguiu arrematar. O problema fundamental do Grêmio é esse. Os dois volantes que atuam na função de meia, no losango de meio campo do Luxemburgo, estão jogando mais como volantes como meias. Marco Antônio fica isolado na articulação, está bem marcado, e os atacantes ficam sem capacidade, sem alguém que os municie. O Fortaleza é natural que erre passes, né? O Fortaleza está errando passes porque é um time desentrosado, é um time que está errando bastante passes em função disso aí. Mas se espera que os dois times tentem resolver esse problema ofensivo, né? Não adianta só ter atacantes se não tem quem coloque a bola para os atacantes. Tanto Fortaleza quanto o Grêmio vão ter que resolver esse problema para o jogo ter um pouco mais de dinâmica, digamos assim. Será que o Nedo Xavier poderia colocar, olha só, mensagem da torcida, já antecipando o Dia das Mães, ligadas na RBS TV e também na TV Verdes Mares em todo o estado do Ceará. Será que o Nedo utilizaria algum dos titulares que está no banco no segundo tempo? Eu acho que o titular que poderia resolver, ou pelo menos dar uma dinâmica diferente, não está no banco. Seria o Cléo, né? Que é um jogador de mais velocidade, habilidade, dribla rápido, deu um trabalho danado para o Grêmio no jogo de ida, mas ele não está no banco, não seria esse jogador. O Geraldo também não está no banco. Enfim, o Jailson, que é o outro atacante, também não. E as opções que ele tem no banco de titulares mesmo são jogadores mais de marcação. E talvez apostar na dupla do Assisinho, que é um jogador que entrou lá no segundo tempo lá também, que é um jogador de dinâmica, de velocidade, de drible, e que pode ajudar a burlar essa marcação do time do Grêmio. Mas no mais, eu acho que o Nedo deveria trabalhar um pouco mais a parte dos jogadores que estão em campo. Principalmente trabalhar com o Guto, por exemplo, que foi muito omisso no primeiro tempo, nos termos ofensivos. Ele que é um jogador que pode fazer a diferença, porque tem qualidade para isso, mas se escondeu do jogo. Com o Guto, eu acho que o Fortaleza ganha um pouco mais de dinâmica. Vamos dar uma olhadinha em outros gols da Copa do Brasil nesta quarta-feira. Jogos envolvendo agora Palmeiras e Paraná lá em Barueri. O time do Palmeiras, que já havia vencido o primeiro jogo por 2-1 em Curitiba, vai vencendo também por 1-0. E aí na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, Guerron fez o primeiro do Atlético contra o Cruzeiro. O Atlético venceu o primeiro jogo por 1-0. E aí de pênalti, o Wellington Paulista deixa tudo igual. Cruzeiro e Atlético Paranaense 1-1. O Cruzeiro precisa fazer 3 gols, 3-1 para se classificar. O time do Grêmio já voltou, Fernando Becker. E sem alteração, é a mesma formação daquela que iniciou a partida. E o Fortaleza, por enquanto, segue no vestiário, Fábio. Segue no vestiário. O técnico Nedo Xavier deve ter bastante assunto para conversar por lá. A gente aguarda aqui a saída dos jogadores. O PC Noronha há pouco falou da timidez do Guto no ataque. O ponto forte desse jogador é realmente o apoio. Ele joga muito bem de ala. Mas o Guto ficou 15 dias machucado, teve uma contusão na coxa esquerda. E, inclusive, nem vinha para cá. O Fortaleza veio na segunda-feira pela manhã, logo após o clássico do domingo com o Ceará. O Guto só veio à noite. E veio porque o departamento médico, em conversa com o Nedo Xavier, acabou liberando o jogador. E ele veio, tá como titular. Talvez aí esteja a explicação para a timidez nesse primeiro tempo. Já já o Fortaleza em campo. E as duas assistentes, as catarinenses, Nadine Bastos e Neuza Bach, foram ao vestiário do Fortaleza chamar o time cearense. O Grêmio voltou sem mudanças, Diogo. Se a gente for pegar pelo desempenho, é claro que o Grêmio precisaria eventualmente de mudanças. Poderia puxar um pouco o Bertolli mais para trás e fazer o ingresso do Miralles no lugar do Marco Antônio, ou pode até tirar um volante no losango de meio campo, recuar um pouco o Marco Antônio, colocar mais o atacante. Tem opções para fazer isso. Mas o Grêmio, para a classificação, não tem por que mexer no time, né? O Grêmio está com a classificação praticamente garantida. O Luxemburgo está adotando uma postura mais conservadora. Não há por que mexer se o Grêmio tem 2-0 de vantagem, né? O Grêmio não tem que mudar esse estado do jogo, mesmo que não seja uma grande partida, uma grande atuação do Grêmio. Mas o fato é que, para a classificação, esta formação está dando para o gasto, digamos. As assistentes já voltaram lá do vestiário do Fortaleza. E foram bastante aplaudidos, né, Gustavo? Principalmente a Nadine Bastos. Ela está chamando muita atenção na partida. É dentista.
É natural da cidade de Itajaí, Santa Catarina, tem 28 anos. E agora sim, finalmente vai voltando o Fortaleza. Gustavo, diga lá. Tentei conversar com o Vanderlei Luxemburgo, ele pediu para dar entrevista apenas após a partida, entrevista coletiva. Mas eu conversei fora do ar com ele, perguntando o que ele pediu para os jogadores. Ele disse assim, eu pedi mais calma, né? Para tocar mais a bola, chegar com a bola trabalhada lá na frente e parar de fazer muitos lançamentos. Numa das poucas jogadas que a gente trabalhou a bola, a gente quase chegou ao gol. Diz assim, parece que a torcida está ditando o ritmo do time em campo. Não pode, a torcida apoia, aplaude. Não dá para jogar como a torcida gosta, que é jogar para frente, correndo. Tem que ter mais calma, tocar mais a bola, trabalhar mais a bola. Estamos vendo na imagem aí o Rômulo, que teve uma belíssima passagem pelo Grêmio aqui em 2006, PC. Tá o Rômulo atuando no Fortaleza, hein? Ainda não conseguiu emplacar, né? E chegou lá, inclusive, baseado nesse cartaz aí adquirido nas boas passagens pelo Grêmio, pelo Cruzeiro, pelo Botafogo. Mas no Fortaleza não conseguiu. Teve muitas chances, foi titular durante boa parte do campeonato, mas até agora me parece que fez 3 gols só, sendo que um deles foi de pênalti. Então um jogador que está devendo ainda pelo cartaz que ele chegou ostentando no Fortaleza. Talvez o esquema de jogo do Fortaleza atrapalhe um pouco o desempenho dele. É um jogador de referência dentro da área e o time do Fortaleza é um time de toque de bola, não é aquele time em que os laterais passam o tempo todo cruzando, buscando o centroavante. Isso talvez tenha prejudicado ele, mas o fato é que ele não conseguiu emplacar. Mexeu. Diga lá, Fábio. Assisinho, camisa 17, vem para o jogo nesse segundo tempo. O Assisinho 17 entrou no lugar do Ciro Sena, o camisa 3, que a gente ouviu ao fim do primeiro tempo. O Ciro sentiu um incômodo muscular, o Neto Xavier não quis arriscar, fez a alteração. Segundo o Assisinho aqui, vai para a direita o Bismarck. O Gilmar passa para a zaga, o Bismarck vai fazer a ala direita e o Assisinho faz a meia. Já tem bola rolando, primeiros segundos do segundo tempo. Bismarck, que agora está com o lateral direito, arriscou de muito longe. E a bola se perdeu pela linha de fundo. Confirmando a substituição, está aí Assisinho, número 17. No lugar do zagueiro artilheiro. O Ciro Sena. Que faz muito bem lá no campeonato cearense. Já marcou na temporada 5 gols. Mesmo que não mude o desenho tático da equipe do Fortaleza, é um jogador mais de frente, do meio para frente. O time tem, como característica no segundo tempo, uma postura um pouco mais ofensiva. E mais veloz, pelo menos na teoria. É o Grêmio que tenta criar a primeira chance do segundo tempo agora com o Souza fazendo abertura para Edilson. Fernando. Tá na frente com Bertolho. Wesley na marcação, último toque do jogador do Fortaleza. Na sequência o erro do Edilson, cobrança muito forçada lá na direção do Bertolho. E o tiro de meta sem problema algum para o goleiro Lopes. Lopes levanta para o ataque. Se complicou, não deu ali para o Elton. Luxemburgo acompanha a distância. Fernando tira o Alisson. A bola cai para Gilberto Silva. Edilson. Vai começar tudo atrás com o Naldo. E aí o recuo para o goleiro Vitor. Grêmio que estreia no Campeonato Brasileiro no dia 19 de maio contra o Vasco no Rio de Janeiro. E o Fortaleza participa da Série C, a terceira divisão, competição que começa na semana seguinte. Começa em 26 de maio a Série C. Como representante do Rio Grande do Sul na disputa, Caxias. Esta tarde, na Justiça Comum, o Brasil de Pelotas ganhou o direito de participar da Série C. Vamos ver agora o que acontece junto à CBF. O clube foi punido pela utilização irregular de um jogador no ano passado, numa partida contra o Santo André. Acabou rebaixado para a Série D pela perda de pontos. E hoje, à tarde, na Justiça Comum, conseguiu uma liminar do Brasil de Pelotas para disputar a Série C.
Enfim, confusão à vista. Valdson manda para frente na direção do Rômulo. Gilberto Silva foi o último a tocar, lateral para o Fortaleza. Aí o Elton, mais um que já passou pelo Olímpico. Chegando para a cobrança Bismarck. Joga lá dentro da área para o Rômulo, tentou para o Valdson. Na sequência, a batida. A sobra é do Guto, bateu pela linha de fundo. Na melhor chance do Fortaleza no jogo, Guto. Bate, rebate, a bola foi sobrar lá do lado esquerdo, veja só na repetição. Guto pegou de primeira, Vitor acompanhou, bola fora. Fortaleza chegou com perigo, PC. Como você falou, foi a melhor chance do Fortaleza no jogo. Mas como das outras vezes que chegou, também faltou qualidade no arremate final. Jogando com Denner. Errou o Denner, brigou ainda. Na sequência, Valdson toca, Gilberto Silva faz o corte, bola para Marco Antônio. Ele contra Elton, falta do Elton. Difícil a vida do Marco Antônio como criador ali no meio, Diogo. É verdade, ele está sozinho no setor de articulação. E, claro, fica mais fácil de marcar quando um só jogador praticamente tem que fazer a articulação. Várias vezes ele recebe a bola de costas. O Elton, curiosamente, começou como atacante no Grêmio, né? Foi descendo. Agora termina como volante na equipe do Fortaleza. E o Marco Antônio é um jogador que teve muita liberdade no primeiro jogo no Presidente Vargas e principalmente naqueles 15 minutos iniciais onde o Grêmio definiu a partida. É uma primeira lição aprendida aí pelo técnico dele, colocar o Elton ali fazendo uma marcação quase que pessoal, né? Ali no Marco Antônio. E também aquele gol que ele fez, né, PC? Que gol, hein? Gol espetacular do Marco Antônio no jogo de ida. Chamado gol Karate Kid, né? Boa. Bertolli tenta a jogada. Gilmack toca. Guto no meio com Wesley. Bola recuada para o Gilmack mais uma vez. Tem bolinha pintando, tem gol na super quarta. Gol do Palmeiras na Copa do Brasil. Palmeiras vai carimbando a vaga nas quartas de final. Agora uma falta e o Edilson leva cartão amarelo. Segundo cartão do jogo, primeiro do Grêmio, cartão para Edilson, falta feia em cima do Elton. Olha o lance de novo. Tenta a bola, chega atrasado, pega o jogador do Fortaleza. E na bola parada, o time cearense tem uma boa chance de levar perigo outra vez ao gol de Vitor no segundo tempo. Bismarck na cobrança. Levantamento fechado. Parece Souza para fazer o corte, ajudando a defesa, linha de fundo. Escanteio para o Fortaleza. De novo na cobrança, Bismarck. É sempre ele, o homem da bola parada. Levantamento na área. Tentativa do Assisinho. Pega mal na bola, ela vai pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Amarok, a força da inteligência. O Grêmio, que além de enfrentar o Fortaleza 3 vezes na Copa do Brasil, enfrentou também o Ceará no ano de 94. O ano do segundo título do Grêmio do bicampeonato, 0-0 no Castelão em Fortaleza. 1-0 para o Grêmio aqui no Olímpico, gol do Nildo, e o Grêmio bicampeão naquela oportunidade. Passamos de 7 minutos. Valdson tenta, Denner consegue o corte, dali para Edilson. A marcação, o Guto. Edilson erra o passe. Wesley domina. Recua para Gilmack. Elton. Wesley, saiu a bola. Marca assistente. Neuzabac. Lateral para o time gaúcho. Antônio tentando para o Bertolli, foi levando, invadiu a área, pênalti.
Pênalti de Wallison em cima de Bertolho. Foi levando no bate-rebate. Teve sorte. O Wallison foi no corpo do jogador do Grêmio. Noronhos, Diogo Olivier. Eu acho que foi pênalti. Se os dois estivessem disputando a bola, sem problema nenhum, pode usar o corpo, não tem problema. Futebol é um esporte de contato. Mas o zagueiro do Fortaleza deixa a bola, vai apenas no corpo do Bertolho. A única jogada forte ofensiva do Grêmio só poderia mesmo sair com o único jogador que tentava uma jogada mais aguda, que é o argentino Bertolho. A jogada foi sensacional, né? E concordo com o Diogo, é o único jogador que vem criando algo nesse jogo. Ele criou agora a jogada que originou na grande chance do Grêmio de abrir o placar. O Grêmio, que já tem uma vantagem muito boa, 2-0 lá de Fortaleza, pode abrir o placar no Olímpico. Léo Gago contra Lopes, goleador do Grêmio na Copa do Brasil. Tem 3 gols. Léo Gago tem a chance do 4º. Lopes não quer permitir. Passamos de 9 minutos do segundo tempo. Você ligado na Globo no Rio Grande do Sul e no Ceará. Autoriza Sandro Meirahit. Léo Gago na cobrança. Perna esquerda na bola. Gol! Do Grêmio, Léo Gago. Cobrança sem muita força. Goleiro num canto, bola no outro. Aberto o placar no Olímpico em Porto Alegre, Copa do Brasil. E o Grêmio vai ficando mais perto das quartas de final. Léo Gago cobrando o pênalti. Grêmio 1, Fortaleza 0. Diogo Olivier. O Léo Gago é um jogador que ainda existem algumas pessoas que têm um certo preconceito com ele. Ele não é um volante de muita grife, de muitas luzes. Mas o fato é que o Grêmio, desde que ele entrou nesse meio-campo em formato de losango, o Grêmio se assentou melhor. Todas as boas partidas do Grêmio têm a marca do Léo Gago, que eu, como já disse, não é um grande jogador, mas o fato é que ele é eficiente. Quando o Grêmio joga bem, o Léo Gago tem jogado bem. E ele vem, inclusive, fazendo gols. E isso é o que se exige de um jogador que é volante, mas joga numa função de meio. É um mestre da bola parada, né? Tanto que vive fazendo gols, não só de pênalti, como de falta também. Bate muito bem na bola e ainda contou com a saída antecipada do Lopes, né? Olha aí. Cruzamento para a área do Demi e o Lopes defende. Saiu um pouco antes e aí facilitou o trabalho para o Léo, que bate bem. Pegar pênalti de canhoto já é complicado, né? E saindo antes. E o Léo Gago é o artilheiro do Grêmio na Copa do Brasil, Fernando Becker. Exatamente, Gustavo. Não só isso, como ele é o vice-artilheiro do Grêmio na temporada. Tem 6 gols com esse de hoje aqui. Ele perde só para o Marcelo Moreno e o Kleber. Cada um tem 9 gols. E agora no placar somado das duas partidas está 3-0 para o Grêmio. Libertadores tem gol na Argentina, gol em Lanús. O time da casa empata, Lanús 1, Vasco também 1. E o Atlético Paranaense faz o segundo contra o Cruzeiro lá em Sete Lagoas. 2 para o Atlético Paranaense, 1 para o Cruzeiro. Com isso, a situação do Cruzeiro é mais difícil ainda, tem que fazer 4-2 para se classificar. O Cruzeiro, que foi eliminado da final do Campeonato Mineiro e passa um mau momento também na Copa do Brasil. Situação complicada do Wagner Mancini. Fortaleza tenta chegar no empate agora com o Valdson. Gilberto Silva dá o carrinho. O gol do Lanús foi do Pavone. Resultado que ainda classifica o Vasco. Se o Lanús fizer um gol, a disputa vai para os pênaltis. Foi 2-1 em São Januário. Aqui o Fortaleza tenta com o Elton. Ajeitada para o Wesley. Direita de Vitor. Tiro de meta para a equipe do Grêmio. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola Zero. Quanto mais zero, melhor. Os resultados da noite, o Vitória classificou-se no Rio de Janeiro, vencendo o Botafogo no Engenhão 2-1. Vai enfrentar o Curitiba nas quartas de final. O Grêmio vai se classificando, vencendo o Fortaleza 1-0. Espera por Bahia ou Portuguesa, que jogam amanhã 7h30 da noite em Salvador.
O Atlético Paranaense está ganhando do Cruzeiro por 2-1. Vai se classificando para enfrentar o Palmeiras, que vai fazendo 2-0 no Paraná. Amanhã ainda tem São Paulo e Ponte Preta no Morumbi. Quem passar enfrenta o Goiás. Primeira partida, Ponte Preta venceu São Paulo em Campinas, no Moisés Lucarelli, por 1-0. Vamos ver o gol do empate do Lanús na Argentina. 1-1. Gol do Pavone. Pouco mais de 15 minutos, o Lanús empata. Pressão para cima do Vasco. E agora o Denner foi empurrado. Outra vez o lance, como chegou empurrando o Valdson. Bertolho na disputa com o Alisson. O Bertolho reclamou ali de um cotovelo do Alisson. 28 faltas no jogo. 11 do Grêmio, 17 do Fortaleza. Na verdade, era o Wesley que estava na jogada. Olha ali a proteção. Bertolho reclamou. Realmente sobrou um cotovelo ali na boca do Bertolho. Sobrou um cotovelo e sem necessidade, porque a bola já estava saindo para a linha de fundo. Sem nenhuma necessidade, o cotovelo merecia até um cartão amarelo. O Wesley disse ali para o árbitro, foi sem querer, né? Teria ido sem jeito mesmo. Léo Gago, autor do gol. Se atrapalha Fernando. Sobra do Assizinho. Para cima do Gilberto Silva. Passou bem o Assizinho. Carrinho do Fernando na hora. Chega dividindo. Fica sentindo o Assizinho. O árbitro nada marcou. O Vitor joga a bola para fora. Vamos acompanhar o lance de novo, porque o Assizinho ia muito bem para o lance. Olha aí. Passou pelo Gilberto Silva. E o Fernando dá um carrinho na bola. Não sei se foi sozinho que o Assizinho se machucou, hein? Porque o carrinho me parece na bola. Vamos ver por esse outro ângulo. Não há o toque do jogador, mas o tornozelo dele fica preso depois embaixo do corpo do Gilberto Silva, se não me engano, que foi quem deu ali o carrinho. E aí o tornozelo ficou preso ali, pode ter torcido. O Assizinho que entrou muito bem no jogo. Com iniciativa, indo para cima. Conseguiu alguns clarões ali. Vamos ver o lance, ó. O Fernando estava dando o carrinho ali. Bem na hora que ele trancou o pé. O Assizinho é um desses jogadores que querem aproveitar bem essa oportunidade. O jogador que está chegando agora estreou no segundo tempo da partida lá no Presidente Vargas. Não pode jogar Campeonato Cearense porque não está inscrito. E quer aproveitar exatamente esse jogo para se firmar, para mostrar serviço, para se qualificar para o Campeonato Brasileiro. Aliás, para esse jogo, para o momento do jogo, Fortaleza perdendo por 1-0, um jogo em que praticamente já entrou eliminado, fica para os demais jogadores exatamente essa oportunidade de mostrar serviço. E alguns estão aproveitando bem. O Elton, por exemplo, vai se qualificando aí. Com certeza vai ser titular nesse time do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Fortaleza que tem decisão domingo contra o Ceará. Jogo de ida 0-0 na final do Campeonato Cearense. Precisa vencer. O Ceará joga pelo empate. Decisão domingo. Campeonato Cearense 2012. Naldo recua. Vitor com a bola. Joga na direção lá do André Lima. O Alisson tirou, sobra do Bertolho. Para o André Lima, bateu rasteiro. A direita do Lopes foi sem força. E apenas o tiro de meta. A 17 minutos do segundo tempo, é a primeira jogada de frente, definida como tal, do André Lima. É pouco para um centroavante. Tudo bem, é claro que o Grêmio está sem articulação, o Grêmio está jogando um pouco o freio de mão puxado, tem um resultado na mão, a classificação garantida, mas se espera um pouco mais de um centroavante. Você viu aí que o Palmeiras fez o terceiro para cima do Paraná Clube. O de Valdívia, 3-0. Palmeiras que já venceu o primeiro jogo 2-1, classificado aí para enfrentar, por enquanto, o Atlético Paranaense. É curioso observar que nas duas vezes em que o Grêmio conseguiu chutar uma bola na direção do gol do Fortaleza, ou seja, para a defesa do Lopes, foram dois chutes do Léo Gago. Um de falta no primeiro tempo e agora o chute do pênalti, que foi gol.
Nas demais também, como Fortaleza, chuta todas para fora. Erro agora do Fortaleza. Valdisson se atrapalhou. Léo Gago foi bem, roubou a bola. Contra-ataque do Grêmio. Na frente para o André Lima. Chega para salvar bem na marcação. Gilmar. O time do Grêmio ganha um novo escanteio. 13 finalizações no jogo. 7 do Grêmio, 6 do Fortaleza. Olha como chegou bem o Gilmar. Aproveitando-se ali da lentidão do André Lima. Marco Antônio na cobrança do escanteio. Vem bola na área do Fortaleza. Levantamento lá dentro. Tirou o Gilmar com falta, segundo o árbitro. Falta favorecendo o time cearense. Globo, a gente se liga em você. Itaú apoia a evolução da sua empresa. Em cima dos números do jogo que você citou agora, 7 finalizações do Grêmio, 6 do Fortaleza e apenas uma defesa do goleiro. E um gol. Quer dizer, muita bola sendo chutada para longe. Né? Exatamente. O pessoal está precisando acertar a pontaria. Souza. Leva o Grêmio para o ataque, leva o Grêmio pela direita. Levantamento do Souza na área. Lopes dá um tapinha. Marco Antônio tenta. Lance normal. A torcida do Grêmio queria a marcação de um toque ali do jogador do Fortaleza. Elton. Léo Gago. Errou o passe, Elton. Valdisson. Fernando na marcação. Denner ficou mais à distância. Valdisson recua para o Lucas. Lucas tocando para Bismarck. O Fortaleza começa tudo outra vez. E vai mexer. Diga lá, Fábio Pisato. Camisa 18, atacante Marcelo Regis. Vem aí, sai Esley, camisa 11. Esley deixa o gramado, vem Marcelo Regis com a 18. E o Grêmio vai pelo meio tentando a jogada com o Marco Antônio. Muito mal o passe do Marco Antônio para o André Lima. Lopes sai do gol para tirar. A torcida perdeu a paciência com o Marco Antônio aí. E o Nelo Xavier vai poupar o último titular que tinha em campo, né? Que é o Wesley. E faz uma alteração, de certa forma, arrojada, mas compreensível pela situação do time. Vai tirar um meia que também atua como volante para colocar um atacante. Ou seja, vai buscar o resultado, embora a distância seja imensa, né? Até porque o Grêmio, embora esteja vencendo por 1-0, não tem um arrobo ofensivo muito grande, não é um time que esteja arriscando tanto assim. O Grêmio não tem uma força ofensiva, a menos que o Grêmio, que a equipe do Ceará vá toda para frente, o Grêmio aposta o contra-ataque, o Grêmio não indica que tenha futebol e mesmo iniciativa para fazer uma goleada. E tem bolinha pintando na Super Quarta, na Libertadores. O Corinthians marca o segundo contra o Emelec. O Corinthians vai se classificando. 2 para o Corinthians, 0 para o Emelec. Gol do bom volante Paulinho. O Grêmio aperta a saída do Fortaleza. Lucas. Bismarck. Lançamento por dentro. Tira Naldo, deixa para Gilberto Silva. Indecisão ali dos zagueiros do Grêmio. Edilson pega. Souza. Bastante livre. Marco Antônio. Léo Gago dentro da área. Ainda o Léo. Recuando. Marco Antônio bateu pro gol. Lopes. A sobra André Lima. Em cima da marcação do Gilmar. Marco Antônio vaiado há pouco. Chutou muito bem essa bola, Diogo. Mas o detalhe do lance é que o Marco Antônio está aqui aberto pelo lado esquerdo. Se fica só um jogador fazendo a articulação, ou mesmo a transição ofensiva, fica mais complicado, fica fácil de marcar. Com a opção do Léo Gago aparecendo, sobrou espaço para o Marco Antônio fazer a jogada. Em escanteio, o time do Grêmio sem pressa alguma, chegando para a cobrança, Léo Gago. Passamos da metade deste segundo tempo, 1-0, Grêmio, gol de pênalti do Léo Gago, que está cobrando o escanteio agora. Levantamento fechado, Lopes tira de soco. Pintou lá o Souza. Tirou bem a defesa, Edilson pega a sobra, Léo Gago.
Levantamento na área, bola muito forte, direto pela linha de fundo. Tiro de meta para o Fortaleza. O lance do Marco Antônio sozinho, curioso que ele acontece justamente após a saída do Wesley, que com o Lucas e o Elton acompanhou o trio de marcação ali do Fortaleza. Primeira vez que ele teve liberdade no jogo. Foi bonito o chute de longe, bela defesa do Lopes. E o Grêmio tenta. Fernando com Denner. Passou pelo Lucas. O Denner adiantou demais, cometeu falta em cima do Valdson. Vamos ver o gol do Corinthians, é isso? Contra o Emelec. O Pacaembu em São Paulo, a cobrança de falta é feita e o Paulinho dentro da área sobe solto, livre para marcar. 2-0 Corinthians. Aqui desce o Grêmio com Bertolho, pode expulsar. O Alisson. Já tinha cartão amarelo. Já tinha amarelo. Chegou atrasado no carrinho, o Bertolho foi para o chão. E o Fortaleza passa a ter 10 jogadores em campo com 24 do segundo tempo. Olha o lance aí de novo. Nenhuma dúvida, tanto que o jogador do Fortaleza já foi saindo direto, né, PC? Não reclamou nada. Chegou atrasado, não tem o que falar. Cartão amarelo. Aliás, se ele quisesse, podia ter dado o vermelho direto, né? Nem precisaria do amarelo. Esse é um lance clássico para o amarelo direto, né? Ele sequer toca a bola, vai com uma força desmedida na jogada. E o Bertolho, com esse lance, ele já passa a ser o jogador da partida, né? O Grêmio conseguiu decidir, encaminhar a vitória, pelo menos até aqui, através do Bertolho. Tanto na expulsão de um jogador, agora o Grêmio tem uma vantagem de um jogador a mais, quanto na bela jogada do gol de pênalti marcado pelo Léo Gago. Na bola parada. Chega o time do Grêmio, Edilson direto sobre o gol de Lopes. Tiro de meta para a equipe do Fortaleza. E se quiser recompor a zaga, o Leandro Xavier vai ter que fazer uso de um titular que está poupado aí no banco, que é o Kleber Carioca. Exatamente, PC. Kleber Carioca, camisa 13, vem para o campo. Curioso que o Leandro Xavier havia chamado o Marielson, que até já teve passagem aqui pelo Caxias. Marielson que vem sendo titular no momento em que o Alisson foi expulso. Aí ele mudou a alteração. Vem aí o Kleber Carioca. Quem vai sair é o camisa 7, Valdson. Mas aí a gente sempre coloca a culpa no treinador. O treinador é sempre culpado. O técnico do Fortaleza tenta encaminhar alguma alternativa para sair da situação que estava no jogo. Saca um jogador mais de marcação do meio campo, coloca um jogador de articulação, aí vem o zagueiro, faz uma jogada, o Alisson faz uma jogada deste porte, né? De certa forma até um pouco responsável, né? Porque ele fez a falta e já saiu para o banco, praticamente aceitando a expulsão, e aí complica toda a tentativa do Fortaleza de encaminhar alguma coisa no Estádio Olímpico. Gustavo, o Grêmio está trocando duas vezes, está saindo o Léo Gago para a entrada do garoto Felipe Nunes, camisa 22. E quem também sai é o André Lima para a entrada do argentino Mirages, camisa 18. Havia uma certa preocupação com relação ao outro argentino, Bertoglio, mas ele fez um sinal aqui para o Vanderlei Luxemburgo, disse que está tudo bem com ele, não precisa ser substituído, por isso continua em campo. Saiu o André Lima. Miralles no lugar de André Lima. Felipe Nunes no lugar do Léo Gago. Já análise dos nossos comentaristas. Levantamento na área agora. Cabeçada do Bertolho nas mãos de Lopes. Duas mexidas no Grêmio, uma no Fortaleza. Começando por você, Diogo Olivier. O André Lima não vinha fazendo uma boa partida. O Miralles é plenamente razoável que tem uma chance até para o Grêmio testar um pouco uma outra alternativa, não jogando apenas, jogando com dois jogadores mais de movimentação no setor ofensivo. O Felipe Nunes, que vai entrar na função do Léo Gago mesmo, ali no losango de meio campo, é um jogador que na pré-temporada do Grêmio em Bento Gonçalves fez uma ótima pré-temporada, mas tem uma análise que talvez ele seja um pouco tímido, mas é um jogador de muita habilidade que o Grêmio trabalha como um jogador que ali adiante, talvez no Campeonato Brasileiro, possa ser um jogador interessante para o Grêmio. No caso do Fortaleza, uma substituição apenas para recompor a zaga, né? Não tem nenhuma missão mais específica, a não ser essa de recompor a zaga, que já estava prejudicada pela saída do Wesley na marcação. O Fortaleza está com o resultado já comprometido, vai tentar agora terminar pelo menos a partida de forma digna, né? Sem tomar mais gols e quem sabe tentando aí numa jogada individual chegar no ataque e fazer um. Palmeiras marca o quarto lá na Arena Barueri. 4 para o Palmeiras, 0 para o Paraná. O Palmeiras com isso vai se credenciando às quartas de final para enfrentar o Atlético Paranaense, que está eliminando o Cruzeiro, vai vencendo por 2-1 lá em Sete Lagoas.
Tentando sair para o jogo aqui pela direita a equipe cearense. Bismarck. Tem um a menos o Fortaleza. Aos 24 foi expulso o Alisson. Assisinho com Marcelo Regis. Tem mais bolinha pintando e o Lanús vira para cima do Vasco. A pressão era muito grande. Resultado igual ao de São Januário. Por isso a disputa vai para os pênaltis. Se o Vasco fizer um gol de empate, um segundo gol seria muito importante. Assisinho, chega o Fortaleza. Marcado pelo Souza. Perdeu o espaço ali, chega também o Denner, ainda o Assisinho. Cruzamento por baixo, tira Gilberto Silva. A sobra do Bismarck. Abrindo pela direita. Marcação forte ali do Felipe Nunes. Felipe Nunes recupera e houve um empurrão ali do Bismarck. Falta em cima do Felipe Nunes. Tem gol pra gente ver, vamos olhar na tela. Gol do Lanús. Gutierrez marca e o Fernando Praz também deu uma ajudada tremenda. Vira o Lanús, 2-1, resultado que vai levando a disputa para os pênaltis. Libertadores no Rio de Janeiro. O Vasco venceu por 2-1. E agora na Argentina, na cidade de Lanús, na grande Buenos Aires, vai perdendo por 2-1. Edilson com Fernando. Chegando a 30. Ainda Fernando. Levantamento na área. Virou ali o Gilmac, Marcelo Regis. Boa bola com Assisinho. À frente com Rômulo. Acima da marcação do Naldo, ele recua. Assisinho. Aqui na direita, Bismarck. 1 Grêmio, 0 Fortaleza. Passamos de 30 segundo tempo. O gol foi de pênalti, gol de Léo Gago. Rômulo. Boa jogada na frente com o Lucas. Gilberto Silva na cobertura. Chegou, tirou parcialmente. Voltou para o Lucas. Tentou passar. Gilberto Silva se recupera. Experiente campeão do mundo de 2002 fazendo corte. Faz uma ótima partida, Gilberto Silva jogando inclusive pelos dois. O Naldo começou o jogo muito seguro. Gilberto Silva joga pelos dois lados. Às vezes ele cobre o lado dele mesmo, depois inclusive cobre o Naldo. Rômulo tentou ajeitar ali para o Lucas. Tirou lá o Naldo. Gilmac rebate. Rômulo outra vez. Falando com Marcelo Regis. Corte feito por Gilberto Silva. Dali para o Denner. Denner escorregou e perdeu para o Marcelo Regis. Na sequência, erro do Fortaleza. É verdade que o garoto está nervoso, né, Diogo? Está nervoso, não faz uma boa partida efetivamente, mas nem por isso eu acho que está errado a atitude do Vanderlei Luxemburgo de tentar arriscar com esse jogador. Vanderlei Luxemburgo faz um bom movimento. Tenta, em vez de ficar só esperando reforço ou pedindo reforço de qualidade, tenta encontrar alternativas no grupo. Denner, Edilson, o próprio Felipe Nunes, o André Lima que estava arquivado, o próprio Miralles também. Age certo o técnico Vanderlei Luxemburgo e dá alternativa de grupo para os jogadores. E agora o Denner faz o levantamento na área. Tira de lá o Kleber Carioca. Fernando pega a sobra dali para o Edilson. Marco Antônio está pertinho ainda, o Edilson. Tocou para o Marco Antônio, deixou passar. Arrisca para o gol. Tentativa lá do Miralles, bola pela linha de fundo e apenas o tiro de meta para o goleiro Lopes. Globo, a gente se liga em você. Johnson's Baby, o melhor cuidado para seu bebê. Você revendo o pênalti por vários ângulos. E a festa de Léo Gago. Comemorando. Quarto gol dele, artilheiro do Grêmio na Copa do Brasil 2012. A CBF que sorteia nesta quinta-feira, mesmo antes do encerramento da fase, os mandos das quartas de final. Vem o Grêmio. Bertolho. Tentou para o Miralles. Cortou bem lá o jogador do Fortaleza. Na sequência, lance normal. Elton queria uma falta, a arbitragem não deu. O Grêmio já cobrou. Fernando. Miralles. Bateu rasteiro. Lopes defende. Bismarck tentando passe na frente para o Rômulo. Ele contra Naldo. Chega Fernando.
briga com Marcelo Regis. Na sequência, Gilberto Silva. Com 17 finalizações, 11 do Grêmio, 6 do Fortaleza. E olha que passe para o Bertolho, na cara do Lopes, está pintando o segundo gol do Grêmio. Na rede pelo lado de fora. O argentino Bertolho, melhor do time do Grêmio no jogo de hoje, recebeu este belíssimo passe do Souza. Teve tempo para escolher e chutou para fora. Merecia o gol argentino aí pelo que vem fazendo, Diogo. Mas tem crédito, né? Tem crédito. Ele que encaminhou a vitória para o Grêmio. Esse é o cenário do jogo. A equipe do Fortaleza tenta sair um pouco mais. Vai sobrar mais espaço. Claro, o Bertoldo tem velocidade. É possível que apareça outras vezes para tentar fazer o gol do Grêmio. O lançamento do Souza foi sensacional, né? E para diminuir um pouco a culpa do Bertoldo, ressaltar também a saída do Lopes, né? Que diminuiu o espaço e aumentou o grau de dificuldade para a conclusão. De jogada do Lucas agora, bom drible para cima do Fernando. Guto. Souza faz o corte, Marcelo Regis recua para Bismarck. 34-20. 1-0 ganha o Grêmio. Guto. Marcelo Regis. Levanta buscando o Rômulo. Tira Naldo. Sequência, Souza aperta, dá um presente para o Rômulo. Rômulo conseguiu o toque. Bismarck. Trabalhando com o Guto. Erro de passe do Bismarck. E o Grêmio recupera a posse de bola com Souza. Ainda o Souza. Felipe Nunes. Saiu com bola e tudo. O lateral de graça para a equipe do Fortaleza. O Grêmio que está participando da Copa do Brasil pela 19ª vez. Chegou em 7 finais, 4 títulos, 3 vice-campeonatos. 138 jogos até hoje, 77 vitórias. Enquanto que o Fortaleza está na sua 17ª participação. Melhor colocação foi um 5º lugar em 2001. 67 jogos até aqui, 27 vitórias. O histórico de participações dos tricolores gaúcho e cearense na Copa do Brasil. Troca passes, o time do Grêmio valoriza a posse de bola, vai ganhando por 1-0, vai se classificando para as quartas de final. E aí vai esperar Bahia ou Portuguesa. Se enfrentam nesta quinta-feira, 7h30 da noite em Salvador. Jogo de ida no Canindé, 0-0. Edilson. Bertolho abriu, bola por dentro, Marco Antônio, agora sim para o Bertolho, tem condição. Chega o Grêmio, cruzamento na área. Tira de cabeça Kleber Carioca, na sequência Souza pega mal. Sobra de Assisinho. Trabalhando com Bismarck, deixando com o Lucas. Assisinho. E a falta do Fernando, que chegou empurrando o jogador do Fortaleza. Globo, a gente se liga em você. Brahma, o sabor de ser brameiro. Estamos chegando perto de 37 do segundo tempo. Lucas. Gustavo. Sequência, o Assisinho tentou a jogada e ganhou o lateral Fábio Pisato. E o Fortaleza tem problema físico agora. O Elton já olhou aqui pro banco, pedindo substituição, se alongando, não aguenta mais. E o Nedo Xavier abriu os braços, né? Não tem mais como mexer. Já fez as 3 substituições o técnico Nedo Xavier. Fernando. Abertura na esquerda para o Miralles. Domina Miralles. Joga no meio outra vez para o Fernando. De longe, arriscou para o gol. E jogou longe da meta de Lopes. Globo, a gente se liga em você. Vivo, ilimitado de verdade, tem a maior cobertura. Fortaleza que
além de enfrentar o Grêmio na Copa do Brasil de 97. E agora, em 2012, já enfrentou o Internacional. Em 2001 e se deu bem. Eliminou o Internacional naquela oportunidade, depois de vencer no Ceará e empatar no Beira-Rio. Contra o Grêmio não teve a mesma sorte. O time do Fortaleza, que sai para o jogo agora com o zagueiro Gilmar, Cassizinho, Lucas. A bola recuada lá para o Kleber Carioca. Batida para frente na direção do Rômulo, ele contra Naldo. Sobra de Marcelo Regis. Trabalhando com Bismarck. Cizinho, Bismarck outra vez. 1-0 ganha o Grêmio. Chegando a 39 do segundo tempo. Rômulo. Falta do Naldo. Bem na frente ali do Sandro Meirahit. Marcada a falta a favor do Fortaleza. Rômulo. De primeira, boa bola para o Bismarck. Chega bem, Souza. Um toque providencial na hora, cedendo escanteio para o Fortaleza. O Souza ficou ali conversando com o árbitro. E na disputa com o Bismarck, o Souza foi dar uma intimada ali no Bismarck, que teria se atirado. Escanteio para o Fortaleza na cobrança, Bismarck. Levantamento na área, tentou o Kleber Carioca, tirou Gilberto Silva. Sobra do Miralles. Pode amar no contra-ataque o Grêmio agora, Felipe Nunes. Lançamento pelo alto na direção do Miralles, tira Cizinho. E o Fortaleza se recupera rapidamente na defesa. Elton. Lucas. Na esquerda pediu e recebeu o Guto. Rômulo. Bobeou o Rômulo. Perdeu. E o contra-ataque do Grêmio. Bola na direita para Miralles. Tem espaço Miralles. O cruzamento para o Bertolho. Gol do Grêmio, Bertolho. O argentino fez tudo no jogo de hoje. Armou, criou chances, provocou expulsão do adversário e agora faz também o seu gol para lhe garantir como o melhor da partida, garantindo o Grêmio nas quartas de final da Copa do Brasil. De Miralles para Bertolho, de Bertolho para o gol. Grêmio 2, Fortaleza 0. Diogo Olivier. E se o primeiro gol havia um mérito, o gol foi do Léo Gago de pênalti, convertido de pênalti, o mérito do gol, metade dele seria pelo menos para o Bertolho. Agora deve-se dizer o mesmo do Miralles, né, que fez uma jogada inteligente pelo lado direito. O Bertolho foi também inteligente porque se posicionou como centroavante, mas uma boa parte do gol a gente deve ao Miralles, que fez uma jogada muito inteligente. A dupla de ataque acabou funcionando melhor, Bertolho com Miralles. É claro que o Fortaleza deu um pouco mais de espaço, mas o fato é que esta dupla de ataque, Bertolho e Miralles, fez boas jogadas e dá aí alguma possibilidade para o Luxemburgo de repente não jogar com o centroavante de ofício. Não resta dúvida da competência do Bertolho, do Miralles. Principalmente o Bertolho merecia o gol, né, por tudo que fez dentro da partida. Agora, por essas e outras que a torcida do Fortaleza já tem o Rômulo como grande vilão, né? Tinha a bola dominada lá no campo de ataque, foi tentar driblar, perdeu e originou o contra-ataque que acabou no gol do Bertolho. O jogo já estava definido, né? E agora mais ainda. Tem bolinha pintando, é gol do Corinthians na Libertadores. Alex, Corinthians 3, Emelec 0, Corinthians classificado para as quartas de final. E o Bertolho deixando a sua marca. Fernando Becker terminou o Cruzeiro 1, Atlético Paranaense 2. Terceiro gol dele na Copa do Brasil, já é o vice-artilheiro do Grêmio na competição e o quarto artilheiro do Grêmio na temporada com 5 gols. Rômulo comando para Elton.
Chegamos a 43 minutos. 2 para o Grêmio, 0 para o Fortaleza. Fechando o mesmo placar lá do Ceará. Agora escanteio porque o último toque foi do Denner. Mais um escanteio para o tricolor cearense. Final no Néstor Pérez em Lanús, na Argentina. Lanús 2, Vasco 1. O jogo vai para os pênaltis. Cezinho levanta na área. Vitor outra vez ficou no meio do caminho. Tem indeciso nas saídas o Vitor hoje. A defesa do Grêmio acabou se dando melhor e Edilson puxa o contra-ataque pela direita. Ali no meio com Felipe Nunes. Miralles. Felipe Nunes. A direita com Bertolli, que recua para Edilson. 44. Chegando no minuto final. O Bertolli agora forçou o passe no Denner. Vamos ver o gol do Alex. Terceiro gol do Corinthians no Pacaembu, em São Paulo. Classificando o time paulista para as quartas de final. Tá aí o gol do Alex. 3-0 para cima do Emelec. O Vasco vai nos pênaltis. E o Fernando Praz, que fez uma grande bobagem no jogo, vai tentar se redimir. Vai ter a chance de se redimir nos pênaltis contra o Lanús. Pressão danada no Vasco. Aqui o Fortaleza desce pela meia direita com o Lucas. Tentava o passe lá para o Rômulo. Bem no corte de Edilson. Final em Barueri. Palmeiras 4, Paraná 0. E o Palmeiras está classificado a enfrentar o Atlético Paranaense nas quartas de final. O Grêmio vai esperar Bahia ou Portuguesa. O Vitória vai pegar o Curitiba. E novamente sem acréscimos. Fim de jogo no Olímpico. O Grêmio vence o Fortaleza por 2-0. Com gols de Léo Gago e também de Bertolli. E aí ele está falando aqui, Gustavo. Nós vamos acompanhar agora um rápido intervalo e na sequência vamos voltar com outras informações de Copa do Brasil e Libertadores. Globo, a gente se liga em você.